Irmãos e irmãs, muito bom dia, sempre na graça e na paz de Jesus. Nós vamos continuar os nossos estudos, então, na carta de Paulo aos Gálatas. Eu também reforço esse pedido de desculpas aí do pastor pela minha possibilidade de ficar para a noite nesse evento. Esse ano foi muito sobrecarregado, como eu fiquei muito tempo fora do Brasil, a minha agenda ficou super achatada nesses poucos meses que eu acabei aqui ficando nesse final de ano, e aí eu tive que conciliar um monte de coisa para não precisar ter que cancelar. Eu acabei tendo que fazer divisões, né? Mas futuramente, né, se me chamarem de novo, talvez para falar sobre Apocalipse, aí eu venho e fico até segunda-feira, né? É porque para conseguir falar também do livro inteiro tem que ficar bastante tempo. Muito bem, irmãos. Nós encerramos ontem a exposição de Gálatas 3, os versículos 21 e 22, eu só vou ler eles para resumir então o que nós já falamos, e aí entrar na sequência do versículo 23 para frente. Gálatas 3, 21 diz: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, desse modo, Paulo concluiu o raciocínio até aqui, a argumentação bíblica. Ele foi resgatar Abraão como um estudo de caso, para mostrar que o pai da nação hebraica foi justificado pela fé e não pelas obras. E com isso, então, ele quer deixar claro, dar a entender aos judeus que eles não podem falar que eles são salvos por obedecer, seja a lei como um todo, que é impossível, seja a lei como alguns aspectos, que ele chama de obras da lei, o que é inútil. Então ele diz, uma coisa é impossível, outra é inútil. Se você quiser guardar toda a lei, isso é impossível. Você não vai conseguir. Consequentemente, não vai poder ser salvo desta maneira. E se você selecionar alguns aspectos e dizer, esses aqui são os mais importantes, é o que importa, isto é inútil. Porque se alguém guarda alguns mandamentos e não toda a lei, né, o próprio Tiago diria também, se torna culpado de todos. Então, o caminho é o da fé, é somente pela fé. Sempre foi somente pela fé. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A lei, então, não é uma concorrente da graça, não é um empecilho para a graça. Ao contrário, é um belíssimo de um instrumento da graça de Deus. Porque ela foi dada não como um acréscimo à aliança. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele deixou claro que não se faz acréscimos a um contrato assinado, uma vez que a aliança foi ratificada por Deus em pessoa, ou em teofania, né? Uma vez que ele aparece ali na cerimônia dos pedaços com Abraão, e passa pelo meio dos pedaços, numa forma de fogo, uma forma de um fogareiro, né? Fumegante. Mas Deus sozinho passa por aquela cerimônia de ratificação, de validação da aliança. Uma vez que Deus fez isso, a aliança está fechada e ninguém pode mexer nela. Então não se faz acréscimos. A lei, portanto, não é um acréscimo à aliança abraâmica. A lei é um aspecto já previsto na aliança abraâmica, onde inclusive a circuncisão já estava. A circuncisão não aparece apenas no decálogo, a partir do decálogo, a partir dos 10 mandamentos, né? Ela não vem com os 10 mandamentos. Ela estava lá, justamente em Abraão. E significava um selo da justiça da fé. Significava o que hoje representa para nós o batismo, um selo da justiça da fé. É nesse sentido que Paulo está dizendo,
Você não pode colocar a lei contra a graça. Você tem que colocar a lei subserviente à graça. Se ela estiver contra a graça, ela vai ser um inimigo terrível para você. Se ela estiver subserviente à graça, será um poderoso aliado do crente. Verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-nos. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então note que quando Paulo fala, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, essa divisão de antes e depois não deve ser lida no sentido temporal de uma divisão de testamentos, como se nós disséssemos, olha, lá no Antigo Testamento estávamos sob a tutela da lei, mas agora, no Novo Testamento, estamos sob a graça. Não é isso que ele está falando, não é essa a distinção, não é esta a divisão. O que ele está dizendo é da experiência de cada pessoa. O que acontece com cada um de nós. Nós temos um antes e um depois. O antes é o antes da conversão. É o antes de crer. Antes da fé se tornar um patrimônio nosso. Então, antes da fé, antes da conversão, porque aqui ele está resumindo, veja que Paulo, e isso é o que torna difícil entender às vezes a sua carta, os Gálatas, ele contrai algumas expressões, ele vai reduzindo algumas expressões. Talvez por isso o apóstolo Pedro escreveria que tinha coisas difíceis de entender nas cartas de Paulo. E a impressão que eu tenho é que ele está falando de Gálatas, explicitamente, quando ele fala isso. E não seria nem um pouco estranho pensar que Pedro estivesse falando da carta de Paulo aos Gálatas. Afinal, ele é mencionado nela. Ele é citado na carta, né? Quando o próprio Paulo fala que o resistiu face a face. É muito interessante, só essa análise é muito interessante, já vale o nosso dia, né? Porque você vê um apóstolo que vê seu nome citado pejorativamente, negativamente, numa carta. Anos mais tarde, ele escreve uma sua carta e menciona a situação, o que ele faria em qualquer outra pessoa faria. Aproveitaria agora, eu vou me vingar do cara que me difamou. Agora eu vou rebater, né? E, no entanto, quando homens são de fato guiados pelo Espírito de Deus, e eles têm a preocupação da verdade acima do ego, e isso é raro, mas quando os homens de fato são guiados pelo Espírito de Deus, e têm a preocupação de que a verdade esteja em cima do ego, acima do ego, eles têm a coragem de dizer, Paulo estava certo e eu estava errado. E o que ele fez foi correto. Aliás, ele escreve coisas difíceis, é verdade. Ele diz que, inclusive, os mal intencionados distorcem. Mas ainda assim, é possível encontrar, pela graça de Deus, a compreensão nos seus escritos. Então eu tenho a impressão que, de fato, ele estava se referindo a Gálatas, não seria fora de propósito, porque Gálatas é a carta mais antiga que Paulo escreveu. Há uma discussão se é Gálatas ou se é 1 Tessalonicenses. Eu acho que as duas são escritas muito, muito próximas, talvez semanas uma da outra, mas são as duas mais antigas. E pela lógica parece que Gálatas é a primeira de todas. Coisas difíceis. E uma das coisas difíceis é justamente esse tipo de contração que Paulo faz. De uma frase longa, eu já disse ontem, olha, obras da lei. Quando ele começa a falar em obras da lei, depois ele fala pregação da fé, pregação da fé. Aí você tem que lembrar que ele já mencionou antes
que é pelo ouvir a pregação que vem a fé. Mas aí ele junta tudo e fala pregação da fé. E daqui a pouco ele fala só da fé. Da mesma coisa, as obras da lei. Então tem aquela história toda, né, da dieta, da circuncisão e do calendário. Depois ele vai contrair e vai dizer só da lei. Da lei. Mas essas abreviações, ele parece estar escrevendo no Facebook, né? Parece estar escrevendo no WhatsApp, né? Que você faz aquelas abreviações para não perder muito tempo digitando. Parece que ele está fazendo isso nas suas cartas. Mas nós não podemos levar as abreviações, consideradas literalmente. Nós temos que lembrar que elas estão reduzindo grandes conteúdos de ensinamentos. Então, quando ele fala antes que viesse a fé, você tem que pensar, antes que você ouvisse a pregação do Evangelho e cresce. Porque quando você ouviu a pregação do Evangelho, a poderosa pregação do Evangelho, que trouxe o Cristo crucificado diante dos seus olhos, e então os seus olhos foram atraídos para Cristo, e receberam o poder regenerador, transformador, sua vida mudou, o Espírito veio habitar em você, e te fez uma nova criatura, te deu um novo status, colocou numa nova situação, uma nova condição. Antes disso, você estava sobre outra jurisdição. Então, o antes e o depois é algo da sua experiência, da minha experiência. Não tem a ver com o Antigo e Novo Testamento. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Veja que Paulo diz, estávamos, ele diz, eu e vocês, eu judeu, vocês gentios. Seria mais lógico dizer nós judeus, porque a lei, até então, ela só era conhecida formalmente dos judeus, não é? Os gentios não tinham esse conhecimento formal da lei de Deus. Mas não importa, Paulo diz, também estavam debaixo. Aí é o assunto de Romanos 1. Quem com lei pecou, com lei perece. Quem sem lei pecou, sem lei perece. Porque existe uma norma da lei impressa nas nossas mentes, mesmo que não sejamos judeus, mesmo que não conheçamos formalmente a exposição da lei. Então, a tutela da lei é universal, tanto para os judeus quanto para os gentios. Traz um rigor adicional aos judeus, porque eles conhecem e o Senhor julga por conhecimento. Mas ao mesmo tempo, Paulo vai dizer agora no restante do texto, os gentios também estavam numa situação complicada, porque eles tinham ainda mais um senhorio sobre eles, dos principados, das potestades, os ídolos, representados aí pelos ídolos greco-romanos. Estávamos sob a tutela, então a ideia aqui é alguém, um tutor, alguém responsável pelo acompanhamento de uma criança. A figura é de uma criança que precisa crescer, mas até que ela alcance a maioridade ou a maturidade, ela precisa estar debaixo deste tutor. E esse tutor, então, foi a lei, Paulo diz. Nela encerrados, você pode traduzir isso como sendo nela encarcerados. Ou seja, aprisionados. Uma prisão, portanto, que tem um aspecto, então, negativo, justamente porque a lei é a força do pecado, porque a lei diz o que é errado, nós cometemos, nós nos tornamos culpados perante essa lei. Esse aspecto negativo da lei existe, mas essa carcereira aqui, que ela é a carcereira, também é positiva, porque ela nos guardava, de certa maneira ele está falando, ela nos aprisionava para um dia nos entregar a Cristo.
para um dia nos entregar à fé. É isso que ele está dizendo. Estávamos sob a tutela da lei e nela aprisionados para. Então a ideia é destinados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se a cada um de nós, especialmente aos gentios, porque aí sim nós temos que fazer uma distinção entre como funcionava a aceitação dos gentios na aliança do Antigo Testamento e como que funciona no Novo. Aí temos uma diferença clara. Mas aí tem relação com o mistério do Evangelho, que Paulo é o receptador, ele diz. Eu fui o receptador do mistério do Evangelho, que significa nada mais, nada menos do que o fato de que estava previsto em Abraão, já, que os gentios seriam incluídos no pacto da graça, no eterno pacto da graça. Eterno no sentido de sempre presente, né? Desde Gênesis 3. Que os gentios seriam incluídos sem a necessidade de passar pelos rituais judaicos. Então a lei, ele diz, nos serviu de aio, um termo muito interessante, porque significa tutor, eu já disse, mas aqui é ainda mais específico, é o termo pedagogo. A lei nos serviu de professor, de pedagogo, de alguém que nos educou para Cristo. Então veja que essa carcereira tão cruel, como nós normalmente a pintamos, não é tão cruel assim. Porque na verdade ela estava trabalhando a nosso favor, para o nosso bem, trabalhando para o nosso bem. Porém, para poder fazer isso, ela tinha que nos aprisionar. Nós somos criaturas indomáveis. Nós somos criaturas não só propensas para o mal, mas de fato más. De fato caídas. Não só propensas para a queda, de fato caídas. Se Deus não coloca sobre nós esses freios, esses limites, o monstro selvagem que há dentro de nós aparece. Então, foi necessário que ela fizesse esse trabalho duro, ruim por um lado, de nos aprisionar, mas muito bom por outro, que era de nos levar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, como Abraão. Mas tendo vindo a fé, ele diz no verso 25, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, se a fé chegou, se a pregação libertadora do Evangelho foi proclamada, se a fé foi concedida para os ouvintes que ouviram esta pregação, esse papel da lei acabou. Ele cumpriu esse papel. A lei cumpriu esse papel de nos levar até Cristo, nos entregou até Ele. Seria agora insano voltar ao pedagogo, é isso que Paulo está dizendo. Seria insano voltar ao tutor. O tutor cumpriu a função. Ele nos levou até a maioridade. Ele nos emancipou. Estamos emancipados. Portanto, dizer, agora eu vou voltar a estar debaixo das ordens, ou da prisão, do encarceramento do tutor, é insano. Foi bom, mas lá, naquele tempo, foi necessário, foi bom. Mas agora não é mais bom. Justamente porque agora é uma outra situação, é uma outra condição, é uma outra história. O verso 26 diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo,
de Cristo vos revestistes. Vocês eram menores, vocês eram tutelados pela lei, vocês estavam encarcerados por ela. Ela foi útil para levá-los até a maioridade. Quando vocês foram emancipados, vocês foram reconhecidos formalmente como filhos. Adotados, podíamos dizer, mas reconhecidos formalmente como filhos de Deus. Se são filhos, a ideia agora são maiores. Tem maioridade legal. Filho do dono da casa, filho de Deus, que é o conceito que ele vai daqui a pouquinho explorar mais, no capítulo 4. Então não faz sentido você voltar lá e pedir para o seu tutor dizer o que você tem que fazer. Especialmente, você tem que sempre lembrar que Paulo tem em mente aquelas 3 coisas que estão sendo exigidas. Senão você não consegue ver o alvo no que ele está tirando. Ele não está tirando um alvo amplo. Ele está tirando um alvo bem específico, bem direto. Então, se você não tiver sempre em mente qual é esse alvo, você vai confundir as coisas. Ele está atirando naquelas 3 coisas que os judaizantes estão exigindo dos judeus, ou melhor, dos gentios recém-convertidos. E o que Paulo está dizendo é que se fizer isso, está voltando ao tutor. Está voltando a se submeter ao pedagogo, que já foi embora, já cumpriu a função, já entregou você, pronto, já fez seu trabalho. E, portanto, isso é uma incoerência e um grave risco, um grave perigo, como ele vai abordar na sequência. Nós somos filhos de Deus, ele diz, nós somos maiores, nós somos legalizados, nós fomos reconhecidos como filhos de Deus mediante a fé. Não as obras da lei, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí ele acrescenta, ele entra com o batismo e nos mostra quão importante é o batismo. Ele diz, porque todos quantos fostes batizados, e usa uma expressão interessantíssima, ele diz, batizados em Cristo. Mas a preposição que ele usa uma preposição no grego. Literalmente significa para Cristo. Mas fica estranho traduzir, né? Todos que fossem batizados para Cristo. Por isso que a tradução coloca em, mas não é no sentido de... É no sentido de para dentro de Cristo. Porque é o sentido de ser incluído em Cristo. De ser identificado com Cristo. Aquilo que Paulo diz que aconteceu com ele. Deus revelou Cristo em mim. Agora não sou eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Enxertado em Cristo, colocado em Cristo. Na velha aliança, esse era o papel da circuncisão. A circuncisão fazia exatamente isto. Quando alguém era circuncidado, estava incluído na aliança. Vamos dizer assim que a circuncisão era você pegar o contrato que Deus já assinou, já reconheceu firma, já fez tudo o que era necessário, não você. Agora você pega e assina também. É a sua assinatura. Ela não está... Com essa assinatura você não está colocando cláusula ou tirando cláusula, só está dizendo esse contrato vale para mim. A circuncisão era essa marca. Ela caiu fora, ela não existe mais. Mas nós ainda continuamos tendo um ato de adentrar, um ato de ser incluído em. E justamente esta cerimônia é o batismo. O batismo é esse momento, ele diz, como algo espiritual, não como um ritual puro e simples. Como algo espiritual que ele representa de fato.
se nós fomos batizados para Cristo, em Cristo, ele diz, de Cristo vos revestistes. O que a circuncisão fazia? A circuncisão, simbolicamente, ela cortava algo, um pedaço do corpo. A circuncisão é uma cerimônia de purificação, ela simboliza a purificação no sentido de tirar a impureza, cortar fora. E nesse sentido ela era provisória e incompleta. O batismo, ele faz algo tremendamente maior, superior. Ele diz, ele nos completa. Porque Cristo nos reveste. Nós passamos a ser revestidos de Cristo. Ou seja, em vez de perder pele, nós recebemos uma pele completa. Cristo nos reveste por completo através do batismo. Por isso o batismo cumpre uma função muito mais elevada na aliança da graça. E também este é o motivo pelo qual não há necessidade de circuncisão. Se você já tem uma cerimônia muito mais aperfeiçoada, por que você vai praticar a cerimônia incompleta, imperfeita? De Sartre, ele diz, verso 28, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Veja, porque mulheres não eram circuncidadas. Uma cerimônia específica para o homem. É claro que as mulheres eram afetadas diretamente pela circuncisão, porque elas ou casavam-se com um homem circuncidado ou eram filhas de pais circuncidados. Então, a bênção ia para elas indiretamente. Mas agora é direto, Paulo está dizendo. Acabou toda a barreira, acabou toda a separação entre os povos. Não tem mais essa questão de judeu e gentil. É um só corpo, é um só povo. Manter a divisão no Novo Testamento entre judeu e gentil é tentar reconstruir um muro que Cristo derrubou com um esforço tremendo. O esforço do seu próprio sangue. O esforço da sua própria cruz. Há um risco grave de anular a cruz de Cristo, quando se insiste numa separação radical. Observe que ele diz, não pode mais haver judeu nem grego. A prática da circuncisão, do calendário da dieta judaica, mantinha a separação. Por isso que deu o problema lá quando Pedro chegou. Quando Pedro chegou, quando os judaizantes chegaram e viram Pedro comendo com os gentios. E aquilo produziu uma reação de afastamento. É esse afastamento que Paulo está combatendo tão ferozmente na sua carta. Porque ele entende que a união foi estabelecida entre judeu e gentil, num só corpo, o corpo de Cristo. E que voltar à prática da circuncisão, da dieta ou do calendário é separar. Não pode haver isso. Não tem mais escravo nem liberto. Também as questões sociais importam pouco na nova aliança. Não há acepção de pessoas, neste sentido. E nem homem, e nem mulher. Agora observe que ele está falando aqui de questões soteriológicas, questões salvíficas. Ele não está discutindo ideologia de gênero, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com isto. Fala, não tem nem homem nem mulher. O que ele está dizendo apenas é: Deus salva os dois exatamente da mesma maneira. Homens e mulheres têm acesso exatamente à mesma graça e recebem a mesma marca, a marca do batismo. E nem sequer ele está tratando de distinção de funções.
Esse texto não vale para justificar uma igualdade de funções. É um uso errôneo da passagem. Está falando sobre isso. Se você quer ver sobre funções, tem que ir para outros textos da palavra de Deus. Aqui a questão pura e simples é: a marca é para todos. A marca da aliança, o batismo, é para todos, porque toda separação que poderia e que existia na antiga aliança simplesmente acabou. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Porque vocês foram colocados nele, batizados para ele, batizados dentro dele, incluídos no corpo de Cristo. Só tem um corpo, não tem dois. Só tem uma igreja, não tem duas. Incluídos no corpo, só há um Deus, só há um Pai, só há um batismo, só há um Senhor. Todos incluídos num corpo, só há um corpo. A distinção que às vezes se faz também dentro de muitas igrejas, que fazem uma divisão entre batismo de uma forma e batismo de outra. Estou falando do batismo do Espírito. E dizem, um grupo de cristãos já foi batizado com o Espírito Santo, o outro grupo de cristãos ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Isso significa reconstruir o muro. Isso significa dividir a igreja entre dois corpos. É tão errado quanto. E aí o argumento está lá em 1 Coríntios 12, quando ele diz: porque em um só corpo todos vocês foram batizados. Todos. Ou seja, se uma pessoa não foi batizada com o Espírito Santo, não significa que ela é um membro de segunda classe do corpo de Cristo. Se uma pessoa não foi batizada com o Espírito Santo, não é crente, não pertence a Cristo, não está na comunidade da aliança, não tem direito às promessas, pode estar dentro da igreja visível, não pertence a Cristo. Não tem duas categorias de crente. Se há duas categorias de crente, dividiu o corpo. Ofende as chagas de Jesus, esse raciocínio. Ofende o sofrimento de Cristo, esse tipo de raciocínio. Todos vocês são um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, ele volta ao começo, também sois descendentes de Abraão. Eu comecei essa história com Abraão, falando de Abraão, que ele foi justificado pela fé, que tem que viver pela fé. Então, é desse modo que vocês herdam a promessa feita a Abraão, de receber o Espírito. Note que a partir aqui do capítulo 3, ele já começou a mencionar o Espírito, várias vezes. E a partir do capítulo 4, mais ainda, até que ele consiga explicar, então, como é que funciona mesmo na prática essa vida espiritual. Mas continuemos no capítulo 4, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Veja que Paulo retoma aqui o assunto que ele já começou a falar. Ele falou já sobre o pedagogo, ele falou sobre a função da lei, de guiar a criança, o menor, até que ele alcance a maioridade, até que ele seja emancipado. E agora ele retoma essa ilustração, essa figura,
mas para dar alguns detalhes adicionais. Ele diz: sabe por que eu falei que vocês estavam encarcerados debaixo da lei? Antes de ouvirem a pregação da fé, antes de experimentarem a conversão? É porque funciona assim mesmo. Durante o tempo em que o herdeiro é menor, num aspecto ele não é diferente do escravo. Ele está na mesma condição. Um é filho legítimo, o outro é escravo. Mas ali no dia a dia a diferença é pequena, porque o filho legítimo não tem direito de exigir nada, porque ele é menor. Isso é uma questão da legalidade judaica, né? Não está falando de como é que pais e filhos se relacionam no século 21. Está falando dos aspectos legais do direito à herança daqueles dias. É esse costume aí que ele está evocando aqui, dizendo, é assim que funciona, o herdeiro menor nada difere do escravo. Isso era assim no judaísmo e também no mundo greco-romano. Não era uma exclusividade do judaísmo. No mundo greco-romano funcionava assim também. Uma certa igualdade entre um escravo e um filho, até que o filho fosse emancipado. Quando sim, esse filho alcança a maioridade, muda tudo. Nesse momento ele passa a ser senhor da casa. Mas o escravo nunca será senhor da casa. O escravo sempre será um escravo até a morte, a menos que ele seja liberto, a menos que ele seja alforriado. É interessante que Paulo vai usar daqui a pouco essa figura da libertação também para dizer, mas nós também éramos escravos de certa maneira. É interessante como ele mistura as metáforas. E se a gente não prestar atenção, a gente se perde nesses entrecruzamentos de metáforas. Mesmo sendo senhor de tudo, por herança, por ser um herdeiro, ele diz, mas ele, enquanto é menor, ele não tem direito a agir. Por quê? Porque ele está sob tutores e curadores. Ele está debaixo de administradores, alguém administra a casa. E é curioso que no mundo romano, muitas vezes, esse administrador era um escravo. Um escravo que administrava a casa do Senhor. No mundo judeu, isso era mais raro. Mas eram muitos casos no mundo romano. E mesmo assim, o filho, nesse caso, estava até mesmo abaixo do escravo. É isso que ele está dizendo. Mesmo sendo filho. Agora, quando ele é emancipado, tudo muda. Está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado do pai. Quem define? Quem define quando é que o filho deixa de ser menor e passa a ser maior? Para nós, a idade, né? Porque a sociedade, o Brasil, vários países, estabelecem uma idade. Eles dizem, quando completa 18 anos, passa a ser maior de idade. No caso do judaísmo, tinha a ver com a vontade do pai. É o pai que decidia isso. Ou seja, não tem uma idade mágica. Quando o pai quer, quando o pai determina, o pai quem diz, a partir de tal momento, tal idade, você está apto para exercer o senhorio sobre a casa. A vontade primordial aqui não é da pessoa e nem é uma idade mágica, mas é a vontade do Pai. Assim também nós, ele diz verso 3, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Observe que ele já disse que nós estávamos encarcerados pela lei e que ela foi nossa pedagoga, ela foi nossa tutora, mas agora ele acrescenta novos tutores. Ele diz, os rudimentos do mundo também foram seus senhores. Talvez, essa palavra rudimentos é muito difícil de ser interpretada, eu até defendo que ela nem devia ser traduzida, existem algumas palavras gregas que nós devíamos
nas traduções, manter as palavras gregas e deixar o povo se virar. Corre atrás, vai descobrir o que significa isso. Por exemplo, quando nós temos João 1, fala assim, no princípio era o Logos. Não devia traduzir isso. Não devia colocar verbo, não devia colocar palavra, porque toda tradução limita. Limita. Então, tinha que deixar o termo lá. E os pastores que se virem para explicar, né, para o povo o significado. Existem algumas expressões que não se deviam traduzir. E essa é uma delas. É o termo grego stoikeia, que era um termo amplamente conhecido no mundo grego. E que significava, era usado na filosofia, inclusive. Em muitos casos, na maior parte das vezes, era uma referência aos chamados espíritos elementais. Os espíritos dos elementos. Os gregos acreditavam que por trás de todas as coisas que existiam, tinham espíritos criadores, ou sustentadores, por isso rudimentos, fundamentos. Paulo usa esse termo aqui. Não me parece que ele está falando de rudimento no sentido puro e simples, assim, olha, alguma coisa elementar. Porque ele não chama a lei disto. Se ele estivesse aplicando isso à lei, ele estaria rebaixando a lei. Paulo nunca faz isso. Ele sempre tem a lei em alta estima, em alta consideração. Porque ele entende o papel correto da lei. Então me parece que aqui essa expressão, esse termo, nada mais é do que uma referência, sim, aos demônios, aos principados e potestades. Porque observe que logo para frente, no versículo 8, ele vai dizer, outrora, porém, vocês, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. A deuses. Aqueles ídolos romanos, gregos e romanos, os mesmos ídolos, mas com nomes diferentes de uma cultura para outra. O que Paulo está dizendo é que, e ele fala isso, e também o Antigo Testamento fala isso algumas vezes, que esses deuses nada mais eram do que expressões de demônios. Uma servilidade, portanto, que os gentios tinham, adicional. Além de serem servos da lei, encarcerados pela lei, eles também eram prisioneiros da idolatria. Prisioneiros da idolatria. Mas eles foram libertos das duas coisas. Libertos da tutela da lei, mesmo que enquanto apenas uma norma na consciência deles, mas eles foram libertos dessa tutela, e foram libertos de algo muito mais instrumental, de algo muito mais prático na vida deles, as estoiqueias, ou os ídolos, ou quem está por trás dos ídolos, os deuses, ou quem está por trás dos deuses, os demônios, os principados, as potestades. Vocês estavam servilmente sujeitos a eles. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Note que Paulo aqui retoma um assunto amplamente desenvolvido na Escritura. Me atrevo a dizer que talvez seja o mais desenvolvido dos assuntos da Escritura, que tem tudo a ver com a aliança, tem tudo a ver com o pacto de Deus com o seu povo, que é a guerra das sementes, a guerra das descendências. Sobre isso eu trabalho naquele livro, A Grande Batalha Escatológica, se alguém quiser olhar melhor o assunto. Eu não tenho tempo aqui de falar muito sobre isso, mas Paulo vai a esse ponto aqui. Ele já falou do descendente prometido, que era Isaac? Não, que era Jesus. Faz a ponte de Isaac para Jesus. Ele destaca esse aspecto da guerra das descendências, da guerra da semente. E aqui especificamente ele diz, o que veio nos libertar, aquele que veio nos libertar, é ninguém mais, ninguém menos, do que o filho da mulher. Quem é essa mulher?
Eva, quando Deus disse, o filho dela vai ferir a cabeça dos rudimentos desse mundo, vai ferir a cabeça de Satanás, vai humilhar, vai expor ao ridículo os principados e potestades. Ele só dá um vislumbre aqui disto. Mas quando você dá, é como se ele fizesse um rasgo aqui e diz, olha aqui para dentro, tem coisa grande demais aqui por trás. Não dá tempo de trabalhar na carta isso, e fará isso em outras cartas. Mas ele está dizendo, o drama é muito maior do que vocês conseguem ver. O drama pactual é muito maior do que vocês enxergam, a uma primeira vista, com essa preocupação limitada, com essa cegueira que vocês receberam quando os judaizantes chegaram para aí dizendo, olha, tem que circuncidar, precisa guardar a dieta judaica, precisa guardar o calendário judaico. Quando vocês fizeram isso, vocês ficaram cegos, vocês não conseguem ver o que está por trás, a grandeza dos atos de Deus, a grandeza dessa batalha, dessa guerra escatológica que se desenvolve e que se consuma quando na plenitude do tempo vem o filho nascido da mulher e ao mesmo tempo nascido sob a lei, ou seja, aquele que é o herdeiro, aquele que é o descendente prometido, aquele que é o grande filho, que por natureza, então, não tem nenhuma necessidade de submeter a lei, ele vem e se submete, se coloca abaixo, debaixo da lei, com um propósito claro, para resgatar, pagar o resgate, pagar o preço. Por isso que agora a ilustração do escravo volta para nós. Aplica-se a nós também. Foi necessário pagar um preço para libertar um prisioneiro, para libertar um escravo, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, então, agora a confirmação, mudou o nosso status, alcançamos a maioridade, fomos libertos da tutela da lei, fomos libertos dos principados, dos rudimentos desse mundo. Estamos livres, Paulo fala. Filhos legítimos, adotados, mas legítimos também. Porque o filho legítimo é Cristo, nós estamos nele. Senhores sobre a nossa própria casa. Não mais menores, não mais semelhantes a escravos. Senhores sobre a nossa própria casa. Essa é a nossa situação, herdeiros. E a grande evidência, o fator decisivo de toda essa história é o Espírito. O Espírito. Deus enviou ao coração de vocês o Espírito. Uma das coisas que o movimento pentecostal foi útil e continua sendo para os reformados é justamente prestar mais atenção ao Espírito. Se você pega, apesar de todas as distorções, mas se você pega os comentários mais antigos da carta aos Gálatas, de gente muito boa, de grandes scholars, de grandes eruditos bíblicos, você quase não vê menção à obra do Espírito nessas obras, nessas cartas. Quase não percebe. É impressionante como alguém consegue estudar Gálatas sem ver isso, sem perceber a importância, o papel, a função do Espírito Santo. É verdade que muitos hoje, por medo também dos exageros pentecostais, acaba também refreando, escondendo, abafando isso.
Mas isso é injusto com a palavra de Deus. Isso é manejar de forma injusta a palavra de Deus. Quem estuda Gálatas não pode fechar o olho para a realidade do Espírito Santo na vida dos crentes, como grande evidência da maioridade legal deles, como grande evidência da sua independência dos principados e potestades e da própria tutela da lei. Significa que nós recebemos um novo tutor, que nós recebemos um novo curador, que não é algo instrumental meramente, mas que é o Deus vivo habitando em nós. Não é uma força impessoal. É o próprio Deus. É o próprio Cristo. Veja que ele diz, o Espírito, olha a trindade inteirinha aqui no versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Ele nos coloca nessa relação trinitária, plena. É isso que significa estar na família de Deus. Estar na família de Deus. O Espírito de seu Filho que clama dentro de nós, no nosso coração ele clama, Abba, Pai. Portanto, é central para a compreensão da carta de Paulo aos Gálatas o papel, a importância do Espírito Santo. Esse nosso novo tutor, que vem, habita em nós, nos sela, nos coloca na família de Deus e nos leva a clamar, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, passou esse tempo. Acabou isso, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Então como é que vocês estão voltando? Esse é o raciocínio de Paulo. E agora vocês estão preocupados com comida? E agora tudo que importa para vocês é datas? Tudo que importa para vocês agora é circuncisão? Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Vocês eram escravos da idolatria, vocês eram servos, ele diz aí, da idolatria. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Note que ele diz, então por que estão querendo voltar àqueles que foram seus senhores e que agora, perto da grandeza de Cristo, eles são fracos e pobres? Porque foram despojados por Jesus. Porque eles foram humilhados por Cristo. É o que fala Colossenses 2,15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Eles são pobres, eles são fracos, eles são insignificantes. Só que se vocês voltam à obediência de coisas antigas, vocês estão voltando a eles, em última instância. Se submetendo outra vez a eles. Olha o desabafo de Paulo nos versos 10 e 11. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. É um desabafo isso. Olha, vocês ficam preocupados com essas coisas. Receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para com vocês. Isso é um desabafo. Acho que perdi meu tempo. Acho que levei pedrada
à toa. Porque depois de conhecer tudo isso, vocês ainda voltam a essas coisas insignificantes. E ainda ficam brigando por essas coisas insignificantes. Parece-me que eu perdi todo o meu tempo. Agora você consegue entender um pouco da perplexidade de Paulo, né? Sede qual eu sou, ele fala, por que vocês não são igual eu? Por que não me imitam? Pois também eu sou como vocês. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Ou seja, olha, isso aqui não é pessoal, tá? Vocês podem estar preocupados que eu estou usando uns termos meio pesados aqui, mas não levem para o lado pessoal. Ele está dizendo, não é pessoal. Eu não estou me sentindo ofendido por vocês e por isso eu estou usando essa linguagem tão forte com vocês. Não é isso. Isso é ser pequeno demais. Levar as coisas lá do pessoal é ser pequeno demais. É se apequenar demais. O que está em jogo é a pureza do Evangelho. O que importa é a pureza do Evangelho. E aí Paulo conta a experiência, ele diz, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. Paulo revela aqui, bem de passagem, né? Não nos dá detalhes, mas aparentemente o que ele está dizendo é que não era exatamente o plano dele ir para aquela região, mas por causa de uma enfermidade física, ele não teve opção e teve que parar nas cidades e começou então a pregar o Evangelho para eles. E essa enfermidade aparentemente é dos olhos, alguma coisa na visão. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, por que vos foi uma tentação? Porque eles podiam pensar, ué, mas ele não faz um monte de milagres? Mas ele mesmo está enfermo? Isso poderia ser uma tentação, é para muitas pessoas. Contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, ou seja, eu não estou ofendido com vocês. Desde o começo, vocês me trataram muito bem. Não levem as coisas para o lado pessoal, eu não tenho nada contra vocês, sou grato a Deus, porque desde o começo, vocês podiam ter me desprezado, eu cheguei ali com um problema grave nos olhos, e mesmo assim vocês me receberam muito bem, vocês me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, vocês me receberam. Mas por que mudou tudo? Essa é a questão. Por que agora não tem mais isso? Que é feito, pois, da vossa exultação? Vocês perderam aquela alegria daquele momento em que vocês ouviram o Evangelho. Eles roubaram isso de vocês. Esses pregadores legalistas roubaram a exultação de vocês. Pois vos dou testemunho de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Então parece que o problema estava nos olhos, porque ele fala, eu lembro que vocês me receberam tão bem que, se vocês pudessem, vocês arrancavam os olhos de vocês para me dar. Mas agora tudo mudou, né? Agora vocês me consideram um inimigo. Agora vocês me consideram um adversário. Verso 16, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Às vezes a verdade cria inimigos. Mas nesses casos nós não temos opção. A verdade é preferível à amizade. Claro que Paulo não quer manter essa inimizade, ele quer consertar. Ele quer se reaproximar, ele quer reconstruir o relacionamento. Mas ele não pode reconstruir o relacionamento sacrificando a verdade. Não se pode reconstruir relacionamentos matando a verdade. Isso vale para indivíduos, isso vale para igrejas, para denominações. A verdade não pode ser a primeira vítima da reunião, da união. Ela não pode ser. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim. Quer dizer, aqueles que estão fazendo esses questionamentos para vocês aí, mas cadê a circuncisão? Mas cadê a dieta judaica? Mas cadê o calendário judaico?
Eles não estão fazendo isso, Paulo fala, de forma limpa, de forma honesta. O que eles querem é afastar vocês de mim para ter vocês para eles. Essa é a ideia. Para que o vosso zelo seja em favor deles. A grande marca de um falso pregador é que ele quer exclusividade. Ele não aceita que as pessoas possam aprender também de outros lugares, de outras fontes. Ele quer ter domínio sobre o grupo. Ele quer ser a única referência do grupo. Ele quer ter todo o poder e autoridade sobre o grupo. Essa é uma marca clara de falso pregador, de falso profeta. Paulo diz, era exatamente isso o que aqueles homens estavam fazendo. Olha que expressão aí do verso 19, né? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Ou seja, eu passei por aí, algum tempo atrás, levei pedrada por vocês, foi doloroso. O nascimento de vocês foi doído, não foi simples. Ele está usando uma ilustração como se ele fosse a mãe, né? Para vocês nascerem, eu sofri todas as dores de parto. Isso é o que o evangelista faz. O evangelista, quando vai evangelizar alguém, começa a sofrer dor de parto. Até que a pessoa nasce. Ele diz, só que no meu caso, é pela segunda vez. Eu já sofri essas dores lá atrás. E agora eu tenho que sofrer novamente essas dores por vocês. Ou seja, Paulo está dizendo, essa carta está sendo muito dolorosa de ser escrita. Está doendo muito escrever essas coisas. Eu estou sofrendo outra vez as dores de parto. Mas é interessante que ele inverte a metáfora. Paulo faz essas coisas assim, né? É uma loucura o modo como ele inverte as metáforas. Ele diz, mas não para gerar vocês, para Cristo ser formado em vocês, para que Ele de fato esteja dentro de vocês, vocês nele, Ele em vocês, essa mão dupla, essa metáfora do novo nascimento que vale das duas maneiras, Ele ser formado em vocês. Verso 20, eu gostaria de estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz. Ou seja, eu sei que quando vocês vão ler essa carta, vocês não vão ouvir o meu tom de voz, então vocês vão considerá-la muito pesada. Vocês vão receber isso como um golpe. Eu queria estar presente para mostrar para vocês que eu não estou usando esse tom de voz agressivo que talvez vocês estejam pensando que eu estou usando. Mas eu estou perplexo a vosso respeito. Isso é um fato. Eu não posso negar o quanto eu estou assustado, perplexo. O que ele falou lá no início, né? Primeira palavra dele aos crentes da Galácia: admira-me. Como vocês mudaram depressa. Como vocês saíram do chamador de vocês para outro evangelho. Eu estou mesmo perplexo a vosso respeito. Mas se eu estivesse com vocês, eu mostraria, vocês veriam que essa perplexidade não é ódio. Essa perplexidade não é ira. É amor. Amor de mãe. Amor de mãe que se dispõe a sofrer de novo as dores de parto para que vocês possam, de fato, ser de Cristo. Irmãos, depois do intervalo nós continuaremos abordando essa parte final da carta.